Prendimento é um bovino proveniente de um confinamento que foi encontrado enroscado em uma cerca elétrica. Então, havia uma suspeita, ou nessas condições, é sempre importante nós observarmos, né, depois o bovino foi retirado da cerca, vocês vão observar as imagens a seguir, mas sempre é importante nessas situações nós fazermos um paralelo. Se, no caso, esse bovino está apresentando aquelas manifestações como consequência de alguma descarga, de um choque elétrico, ou se, ao contrário, ele, em função de estar com algum distúrbio neurológico, ele não percebeu essa cerca e aí sim foi e se enroscou. Neste caso, né, essa possibilidade deve ser considerada como a mais provável, né, quase uma certeza, justamente em função que uma descarga elétrica, esses quadros de eletrocução, seja por descargas elétricas de rede elétrica ou mesmo por fulguração, né, no caso de raios, elas causam uma morte imediata, que não causariam um quadro prolongado nem os sinais que a gente observou. Então, sempre é importante aí nós procedermos essa conduta, né, e, ao exame físico do bovino, tentar definir os possíveis sinais que nos orientem nessa conduta diagnóstica. Então, no caso específico, né, uma das suspeitas é que esse animal possa ter colidido contra a cerca, justamente como resultado de uma perda da visão. Bom tônus de língua também. Bem, a outra parte de um exame físico, nós podemos perceber o animal ainda tem uma diminuição da sensibilidade, né? Mas ele ainda mantém. Vamos observar aqui. A ausência, ainda permanece um pouco de sensibilidade, mas o reflexo anal está diminuído. Também ele apresenta ainda já uma diminuição também na sensibilidade da cauda. E aqui também a gente vê que ele já não está respondendo adequadamente. Também é uma diminuição aqui no tônus muscular. E o quadro todo, então, nos indica, né, que esse animal tem claramente ele tem um quadro com elevado grau de comprometimento neurológico, porém, ao que tudo indica, esse comprometimento tem origem num quadro de lesão encefálica. Embora algumas alterações possam sugerir também comprometimento medular, esse quadro, principalmente de ausência do reflexo de ameaça e também essa situação de edificar alheio ao ambiente, nos remetem para uma suspeita de algum tipo de doença encefálica. Nestas situações, então, nós sempre precisamos ter em mente que é fundamental, então, a coleta do sistema nervoso de todas as suas partes anatômicas para nós tentarmos interpretar as lesões. E lembrando sempre, né, que mesmo que não seja a principal suspeita, nós devemos, em qualquer situação de quadro neurológico, realizar a coleta do encéfalo para o diagnóstico diferencial com a raiva bovina. Seguindo a nossa linha de conduta diagnóstica, né, nós precisamos, então, sempre direcionar para aquelas causas que são as mais prováveis, sem esquecermos das outras. Mas nós precisamos sempre fazer esse raciocínio, porque muitas vezes nós podemos esquecer de realizar alguma coleta. Então, é importante sempre a gente fazer uma lista de suspeitas. Então, neste caso, né, em função desse comprometimento, essas evidências que ele apresenta, essa falta de ausência do chamado reflexo de ameaça, os movimentos de pedalagem, o opistótono que ele apresentou antes do encaminhamento,
nós podemos ter uma suspeita bem fundamentada de poliencefalomalácia. Sempre nós lembramos que poliencefalomalácia não é um diagnóstico de uma doença ou de uma causa, um agente etiológico. Ele é um diagnóstico, um termo descritivo para uma lesão. Então, pólio significa substância cinzenta, malácia, amolecimento do encéfalo. Então, isso é causado por diversos agentes etiológicos que podem causar necrose encefálica. Então, os mais comuns são distúrbios no metabolismo da tiamina, intoxicação por enxofre, privação hídrica ou excesso de sódio na alimentação. E com menos frequência também intoxicação por chumbo. E, eventualmente, nós temos casos também de encefalite por herpes vírus bovino, que apesar de ser uma doença inflamatória, também causa malácia. Então, é fundamental, neste caso, nós fazermos a coleta do encéfalo, que vai nos permitir o diagnóstico dessa lesão. No presente caso, né, como a gente sempre fala, o diagnóstico patológico, esse patológico é um diagnóstico morfológico, ele vai nos dizer a lesão. Com exceção do herpes vírus, cuja lesão inflamatória é bastante característica, nas demais nós não poderemos concluir pelo diagnóstico somente pela histopatologia. No caso do herpes vírus, sim. Como nós mencionamos, também é fundamental, então, nós realizarmos a avaliação de todo o sistema nervoso central, principalmente para realizarmos o diferencial com a raiva. Salientamos que, mesmo essa não sendo a nossa principal suspeita, em qualquer quadro neurológico nós necessitamos fazer este diagnóstico diferencial. Então, nós poderíamos incluir o botulismo, mas aí, lembrando sempre, quando nós falamos de doenças nervosas ou neurológicas, nós temos não apenas doenças que se caracterizam por lesões do sistema nervoso central. Então, por exemplo, o botulismo é uma doença que afeta o sistema nervoso periférico, ou poderíamos colocar até como uma doença neuromuscular, mas que também pode causar um quadro neurológico. Entretanto, né, nós não teríamos comprometimento da visão, esses movimentos de pedalagem ou pistótono. Então, algumas coisas sempre nos ajudam a fazer o nosso direcionamento das nossas suspeitas. Outras doenças, por exemplo, um trauma medular, poderia também ocasionar uma perda de sensibilidade, alguma paralisia da cauda, mas nós não teríamos comprometimento em áreas que estão à frente da área lesada. Outro ponto importante, né, que foi mencionado, que nesse caso são bovinos confinados, e que 2 animais desse lote apresentaram essas alterações, ou um quadro semelhante. Então, geralmente, esses traumas, né, a gente não tem, é mais comum, pelo menos, é o mais esperado que sejam quadros individuais e não uma doença de rebanho. Conforme as nossas suspeitas, né, então, o exame do encéfalo ele é fundamental para podermos chegar a um diagnóstico conclusivo. Então, nós aqui fizemos a retirada da parte óssea, né, do crânio. Então, nós vamos ter que depois retirar as meninges, retirar o encéfalo, mas aqui nós já podemos ver se existem algumas alterações. Nos casos, né, principalmente quando a gente tem suspeita de poliencefalomalácia, é bastante frequente que, em função do edema cerebral, como o encéfalo está em uma cavidade fechada, que ele não tem para onde se expandir, que ocorra um achatamento das circunvoluções e um deslocamento cranial do cerebelo, que é chamado conificação do cerebelo. Que a conificação do cerebelo é deslocado para dentro do forame magno e assume um aspecto como se fosse um cone. Então, neste caso aqui, né, ele não apresenta nitidamente essa alteração, mas poderia apresentar se ele tivesse sido deslocado para uma parte aqui mais caudal. Bom, então nós podemos fazer a retirada das meninges, aí vai depender da habilidade de cada um, né? Eu tenho mais facilidade com a faca, mas pode ser feita também com pinça e tesoura. No caso, eu já tenho mais o costume de fazer, então é importante a retirada das meninges, né? Com a exteriorização total do encéfalo.
Então, aqui nós temos o ponto, que é um ponto que a gente pode chamar de um ponto crítico quando nós fazemos a retirada do encéfalo. Neste ponto aqui, nós temos o que a gente chama de foice ou tentório do cerebelo. Então, como o nome está dizendo, foice ou tentório, ele passa a meninge em cima do cerebelo. Então, se nós retirarmos o encéfalo agora, ele vai separar todo o tronco encefálico. Então, é muito importante que nesse momento a gente localize esse local, né? Nós podemos fazer isso com o dedo num formato de anzol. Então, aqui nós identificamos onde está o tentório do cerebelo. Então, aqui eu coloco meu dedo na formato como se fosse um anzol e vou pescando o tentório. Aí eu vou cortando até liberar. Então, aqui está totalmente liberado aqui o cerebelo. Então, aqui nós temos a exteriorização. Então, vocês podem observar aqui o cerebelo. E nesse local aqui, nós podemos visualizar, né, que essa parte aqui da região mais frontal do encéfalo, ela apresenta uma certa depressão, e neste ângulo nós podemos observar esse achatamento das circunvoluções cerebrais. Então aqui, ó, depois a gente pode fazer uma retirada, mas aqui já dá para visualizar que este encéfalo está achatado. O que isso nos indica? Um edema cerebral, ou seja, o órgão está dentro de uma cavidade fechada, o edema vai acumular líquido, portanto é uma lesão que ocupa espaço, e quando ele pressiona as circunvoluções cerebrais contra a parede óssea, vai provocar esse achatamento. Então, esse achatamento é um indicativo de edema, que é uma alteração que ocorre nas diversas formas, né, da polioencefalomalácia. Então, recapitulando, polioencefalomalácia não é uma doença, é um termo descritivo por uma lesão que significa malácia causada por necrose, né, da substância cinzenta do encéfalo. E nesses quadros, independente da etiologia, é frequente a ocorrência de edema. Um outro ponto, né, que nós, dentro das causas, nós citamos sempre a encefalite por herpes vírus, mas aí não que isso seja exclusivo, mas com muita frequência as lesões encefálicas, né, nas formas, nessa forma neurológica do herpes vírus, é frequente que essas áreas de malácia se localizem principalmente nesta região mais frontal e sejam áreas extensas, né, muitas vezes com aspecto gelatinoso, bem mais severas do que no presente caso. Então, nós não podemos excluir o caso aqui de uma encefalite por herpes vírus, mas, em princípio, né, esse aspecto aqui é mais sugestivo de outras de poliencefalomalácia causadas por outros agentes etiológicos. Logicamente que a gente deve proceder depois uma análise mais minuciosa e também a histopatologia. Fizemos toda a retirada da meninge, já exteriorizamos completamente o encéfalo, nós podemos aqui simplesmente ir recortando e por gravidade ele vai se soltando. Então aqui nós temos o nosso encéfalo, né, com todas as suas partes anatômicas, e depois nós vamos proceder os cortes para os diagnósticos laboratoriais complementares.